Beleza. Então, como a gente pode ver aqui, ó, até começar de fato física moderna nesse livro, tem tudo isso que tem a ver com ondas aqui, ondas eletromagnéticas, imagem, interferência, difração. Mas eu acho que o que importa pra gente vai ser só essa parte de ondas eletromagnéticas, porque Uhum. o que eu vi na tua prova era só saber lidar com as equações de onda eletromagnética, que utiliza seno e cosseno, etc. Exato. Então, acho que um capítulozinho tá bom já. Uhum. Tá. Então, vamos lá. Vou começar. Beleza. Então, esse começo aqui. Deixa eu só ver uma coisa. A, a prof. A prof mandou uns slides também, né? Eu lembro que tinha uns slides nessa conversa. Isso, exato. Eu te É, mandei os materiais aí, esse seria o do módulo 1. sim. Deixa eu ver esse módulo 1 aqui, se ele tá mais legal também. Talvez o Halliday sirva como conteúdo, mas os slides eles já estão bem escritos já. Sim, Vamos seguir eles, depois a gente vai pro Halliday pode ser, beleza. fazer exercício. Muito bem. Me diz uma coisa aí. Tu tá fazendo essa faculdade e tal. Tu já fizesse cálculo, físicas, esse tipo de coisa? Sim, sim. Tá, tu fizesse física 2 então, mas tu não fizesse física 4, né? Não, física 4 seria essa, física moderna. Ah, tá, beleza. Então vai ter coisas que eu suponho que eu posso passar assim um pouco mais tranquilamente. Por Tá. exemplo, essas características aqui da onda, né? Uhum. A onda é uma repetição de comportamento, a onda Uhum. não transfere matéria, é isso que essa figurinha do barquinho está mostrando. Uhum. No caso, o barquinho ele só sobe e desce, né? Sobe e Uhum. desce, mas ele nunca vai para frente ou para trás por causa da onda. Muito bem. Uhum. É, existem algumas outras características que têm a ver, né? No caso, quando a gente estiver falando de física, de partículas e tal, tem a ver com a energia da onda, que é, por exemplo, ou da partícula, no caso, que é, por exemplo, o comprimento de onda e a frequência. O Uhum. comprimento de onda, ele é o tamanho da repetição. Então, por exemplo, aqui, de uma parte da onda até outra parte igual dela, isso independe da parte igual que a gente está comparando, Uhum. a gente tem a medida do comprimento de onda, é a medida reta, né? Não é a medida, assim, desse barbante aqui, né? O que dá Entendi. também, claro, é com uma integral de linha, mas não é o que nos interessa, não. Daí tem o período, que é o inverso da frequência. Período é o tempo que demora para uma oscilação ocorrer, e a Uhum. frequência, pela lógica, já que é o contrário do período, é a quantidade de oscilações que ocorrem num determinado tempo. Normalmente a gente está falando de frequências como Hertz, ok? Que Uhum. é por segundo. Então, por exemplo, quando a gente vê aí que alguma coisa é 60 Hertz, Uhum. significa que ela oscila 60 vezes por segundo. Normalmente, quando a gente está usando essas equações é, da, do eletromagnetismo para ondas, a gente utiliza a frequência angular, que é basicamente a frequência normal vezes 2π, Uhum. que facilita ali na hora de trabalhar dentro do seno e do cosseno, né, Uhum. resumidamente. E beleza, né? Equação da velocidade também. Note que essa velocidade aqui, como é que eu posso dizer? Quando a gente está falando de ondas, tem que tomar um pouco de cuidado sobre a velocidade, né? Porque existe essa velocidade da onda como um todo, só que existe uma outra velocidade que não é bem essa velocidade constante da onda aqui. Ela está associada com a derivada da posição nessa equação, ok? Então, por exemplo, se tu tivesse uma equação de onda que daria, por exemplo, fosse a, a componente longitudinal dependendo do x e do t. Daí você derivasse no tempo, você obteria uma derivada que não é essa velocidade aqui. A Uhum. gente está falando de velocidade, tem que tomar cuidado. Que seria mais associada com o que a gente espera que a onda faça de comportamento depois de um tempo, né? Por exemplo, digamos que eu tenha um objeto aqui, nessa parte da onda. Tá. Essa onda, esse piquinho vai subir, né? Ele vai passando aqui, tipo, vai Sei. passando, né? Que nem na academia lá, que tu vai batendo a corda, as coisas vão assim. Sei. Então, o que que eu espero que aconteça com esse
com esse negocinho aqui. Eu espero que ele suba. Uhum. A velocidade com que ele sobe não é a velocidade V, entendeu? Entendi. Uma derivada daquela equação. No caso, não daquela equação especificamente, que a gente está falando de campo elétrico e magnético, né? Sim. Mas daria para associar uma velocidade ali também, tá bom? Então, só para diferenciar algumas coisas aqui, se não causa alguma confusão e a gente pode ficar perdido no futuro. Muito bem. Então tá bom. Eu acredito que você já tenha visto o básico aí também de eletromagnetismo. Você sabe que a luz ela pode ser estudada como uma onda, né? Tanto como uma onda quanto como uma Sim. partícula. Só que quando a gente estuda ela como uma onda, a gente percebe lá das equações de Maxwell que ela pode ser descrita como esse entrelaçamento de campos elétricos e magnéticos que são perpendiculares entre si, beleza? Então, tá aí o elétrico, tá aí o magnético, e isso junto forma uma onda. Certo. Muito bem. Quando a gente olha para a equação, né, a gente percebe que é uma equação de onda mesmo, que depende de x, que é a direção da propagação da onda, e t, que é o tempo, né? Sim. O mesmo ocorre com o campo magnético. Muito bem. Então tá. Claro que a luz, vamos dizer assim, ela não está nem na direção da componente do campo elétrico, que no caso aqui é Y, e nem na direção do campo magnético, que é o B aqui para nesse plano, né? Mas sim nessa direção X. Só que a princípio nós não temos nada que dependa de X aqui, né? Claro, as equações dependem de X, mas nada que é fruto do X diretamente. Mas logo vai aparecer que é o vetor de point. É ele que dá os efeitos físicos associados à luz, como por exemplo troca de momento. Vai chegar lá. De toda Uhum. forma, está aqui, ou seja, como são equações vetoriais, né, elas têm componentes de direção, que Uhum. eventualmente vai ser necessário você fazer muita conta com produto vetorial, né? Por exemplo, achar o vetor de point, vai ter que fazer o produto vetorial entre esses campos elétricos e magnéticos. Uhum. Vamos ver o que ele está falando aqui. É, então, aqui me parece que ele está deixando um pouco mais geral. E, na direção E, parece que ele está deixando geral aqui, sem dizer que é X, Y, Z. Muito bem. Produto vetorial indica o sentido da propagação da onda eletromagnética. É o que eu falei, né? O produto vetorial entre esses dois caras vai te dar justamente a direção desse vetor de point aqui. É o Uhum. que indica a direção do problema. Só que acontece uma coisa muito legal, né? Quando você pega o módulo desse vetor de point, sempre vai dar isso. Ou seja, sempre vai dar esse valor constante associado à velocidade, né? Que é a velocidade da luz, óbvio. Entendi. Beleza? Uhum. Então tem a ver com essas constantes eletromagnéticas aqui. Muito Uhum. bem. Ahn, bem, daí aquele negócio da mão direita que a gente já está acostumado a fazer lá no campo magnético, Sim. funciona aqui também para nós sabermos certinho a direção das coisas. Sim. Então, por exemplo, aqui. Mas é, aqui nessa regra, a regra da mão direita, ela não entra diretamente, né? Aqui, tipo, não teria que usar em física moderna, em física 4, certo? Não, ela serve, porque, por exemplo, se você tem o campo elétrico para cima e o campo magnético aqui para essa direção, o vetor de point ele vai estar apontando para um determinado sentido, ok? Hum, A gente sabe que ele vai estar, né? Se um está em Y e outro em Z, obviamente vai estar no X. Só que ele poderia estar no X positivo ou no X negativo, entendeu? entendi. Então, com a regra da mão direita, a gente consegue entender qual é o X, qual é o lado certo, Uhum, entendi. que é o que ele está fazendo aqui. Isso é muito importante, né? Isso sempre acontece quando você está fazendo um produto vetorial, tá? O Entendi. produto vetorial, ele sempre vai te indicar para onde a necessidade de ter um sentido específico. Às vezes tu vai ter coisas negativas ou positivas lá no produto Uhum, vetorial. Mas aqui é bem simples, né? Como ele está citando. Polegar, bem, aqui no caso ele já está supondo que a gente sabe o resultado do produto, né? Mas quando a gente não sabe, tu pode pensar na pistolinha, né? Então, tipo, tu vai definir uma coisa como campo elétrico e outro magnético, daí, uhum, por exemplo, o teu indicador é o campo elétrico,
Uhum. e o teu dedo do meio é o campo magnético. Uhum. Portanto, o dedão vai indicar o sentido do vetor de point. Ok? Entendi. Então, meio que você obrigatoriamente vai ter um sentido para o vetor de point, né? Como a gente havia comentado. Entendi. Muito bem. Aqui ele está explicando um pouco sobre isso, né? De novo, como fazer esse negócio. Isso aqui, de novo, né? E fica mais fácil de entender quando tu tens a direção do vetor de point já. Mas também dá para fazer para os outros, Uhum. né? Se tu consegue pensar o campo elétrico e o magnético, né? Num determinado plano, você Uhum. gira a sua mão, como ele está citando aqui, obrigatoriamente, o vetor de point vai estar para aquele outro lado, tá bom? No dedo, na verdade, o lado que o teu dedão está indicando, para deixar Uhum. mais claro, né? Muito bem. E é bom também tu saber essa simbologia aqui, acredito que tu tenhas feito Física 3, tu Uhum. lembra dela, né? Que essa parada com o pontinho é uma flecha indo na tua direção, então é o campo indo na tua direção. Sim. E esse negócio aqui é a bundinha da flecha. Então Uhum. tá indo para longe de você, beleza? Entendi. Beleza. É. Então, por exemplo, aqui ele tá mostrando uma coisa interessante, né? Que o produto vetorial de com J dá K. Ou seja, I nessa ordem, né? I, Uhum. J dá K. Agora, se fosse J aí, daria menos K, né? Entendi. Na matemática mais avançada, a gente fala que o produto vetorial é um pseudo-vetor. Uhum. Ah, bem, é o que ele está explicando aqui, né? Qualquer coisa você pode vir nesse slide e pegar decorado, para não Uhum. precisar ficar se preocupando com fazer coisa com o dedo. Beleza. Muito bem. Então, show de bola. Vamos lá. Um, o que importa é que a luz é uma onda eletromagnética, de fato. É isso que importa pra gente. Que na prática, né, apesar de a gente já ter estudado toda a fonte dessa informação lá em Física 3, Uhum. aqui a gente vai focar no fato de a gente já saber que ela é onda para Uhum. tentar buscar algumas soluções, por exemplo, associadas à polarização, intensidade do feixe, né, por aí vai. Uhum. Então tá. Aqui um quadrinho bem simples falando sobre frequência de onda. Quanto maior a frequência, mais menor o comprimento de onda, por exemplo, Uhum. né? E mais energético vai estar essa luz. Uhum. Muito bem. Então, lá Então, nesse caso, a radiação seria maior. exato. Sem falar da temperatura, etc. Um monte de coisas, né? Uhum. Associada à energia. Entendi. É bom lembrar também que o comprimento de onda, por sua vez, ele é menor, né? É, é necessário que o comprimento de onda seja menor, por exemplo, para ele entrar no nosso DNA e causar um problema lá quando a gente está pegando o sol, né? E os raios ultraviolentos batem na gente, né? Os raios ultraviolentos aqui, eles têm comprimento de onda menor, né? Tá vendo? Uhum. O vermelho a gente mesmo emana. Uhum. Todo o corpo, né? Isso a gente verá aqui no decorrer do conteúdo, mas Uhum. todo o corpo que não está a zero absoluto, ele emana luz, né? Claro que às vezes a gente não consegue enxergar. Nosso corpo, por exemplo, ele está emanando luz no infravermelho. Uhum. Então, com óculos específicos lá, aqueles que os soldados usam, dá para ver. Uhum. Muito bem. A gente vê um espectro, uma parte muito pequena do espectro eletromagnético. Uhum. Muito bem. Vamos ver o que está escrito aqui. Ah, tem um problema feito. Está pedindo uma série de coisas. Vamos lá, vamos debulhar esse problema aqui. Beleza. Um laser de dióxido de carbono emite ondas eletromagnéticas senoidais que se propagam no vácuo. A equação do campo elétrico é dada por. Blá, 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 blá. Sendo que todos os parâmetros estão na SI, determine comprimento da onda. Muito bem, algumas coisas aqui, espero, serão só visualizar na própria equação, conhecendo o formato geral da equação, né? Uhum. Então, por exemplo, comprimento de onda, frequência, campo magnético máximo. São coisas que a gente só de olhar para a equação já consegue tirar, beleza? Uhum. Velocidade da onda, talvez precise de uma continha, direção e sentido da propagação da onda, também, basicamente é só olhar. Muito bem. Então tá, deixa eu trazer esse negócio para cá. E, e aí?
Será que você saberia me dizer qual que é o comprimento de onda só para olhar para essa onda aí? Não, não, Não? não. Se você olha para essa equação aqui, ó, essa, as coisas já têm que começar a ficar mais claras. Tá. Porque essa equação, como o próprio enunciado estava falando lá para a gente, né, Sim. indica que, por exemplo, o número de onda tem que ser o cara que multiplica o x. Até porque dentro de uma função especial, seno e cosseno, assim, as coisas não podem ter unidade. Uhum. Beleza? Então, se o x é a unidade de metro, o que tem que ser o comprimento de. O que tem que ser esse k aqui? Tem que Eu ser uma sei. coisa que é 1/metro, certo? Uhum. Muito bem. O k é o que a gente chama de número de onda. Tem a unidade de 1/metro. Em especial, o k ele é dado por 2π, já que está dentro do seno, dividido por lambda, que é o comprimento de onda, entendeu? Uhum. Então, obviamente, né, o lambda ele vai ser Dois. 2π sobre o número de onda. Tá. E o número de onda é o cara que multiplica o x, ou seja, o número de onda é isso. Então, de fato, não dá para olhar, né, e saber, Uhum. mas dá para pegar ali e fazer a continha agora. Ah, legal. Então temos uma primeira coisa aí que tô gastando minha voz já. Tem como você pegar esse valor aqui e fazer para mim qual que é o comprimento de onda, por favor? Fazendo aqui. Sem pressa. Quando chegar na resposta, me diga. Uhum. Um 1,05 elevado à quinta. 1,05 elevado à quinta, então. Isso aí, foi o que eu achei também. Na verdade, eu arredondei melhor, né? Então ficou 1,06, mas beleza. Bem, calma aí, né? Eu acho que você errou a unidade. Você falou elevado à quinta, mas na verdade é menos 5. Isso. Nossa, verdade. Esquece de trocar aí a parada. Sim. Bem, para quem passou em Física 3, isso aí eu sei que foi só um erro de. Falando nisso, você faz faculdade na FEI, né? Isso aí é Sim. particular, né? Isso. Entendi. Pô, mas parece muito pesado o nível aqui. Uhum. Certo. Agora, quem que é a frequência? Bem, eu acho que você consegue dizer quem que é a frequência para mim. Pode ser? Só de olhar para a parada aqui. Uhum. Bom, Deixa eu só pegar a fórmula aqui de novo, porque a velocidade angular. não, ômega é frequência angular, mas tudo bem. Ah, 2πf, entendi. ok? Beleza. Então vai ficar 1,78 vezes 10 a 14 dividido por 2π. 1,78 vezes 10 na 14, dividido por 2π. Exato.
Dá 2,83 vezes 10 a 13. Sim. Mas o que? Bananas, Hertz. Pokémons, Hertz. 2,83 10 na 13 Hertz. Ótimo. Beleza, seu campo magnético máximo. Bem, o campo magnético máximo vai estar associado com, obviamente, o campo elétrico máximo, né? O que a gente tem aqui é uma equação de campo elétrico. Certo. Então, alguma coisa a gente tem que fazer com essa informação do campo elétrico para achar o campo magnético. Uhum. Bem, lá no teu slide, também no Halliday, Uhum. eles fazem uma série de contas para que, resumidamente, a gente encontre que o campo magnético máximo, o campo magnético, de modo geral, ele vai ser o campo elétrico máximo dividido por velocidade da luz, tá bom? Tá bom. Então, nós precisamos olhar para a nossa equação e saber quem que é o campo elétrico máximo. Uhum. Então, aí, olhando para essa equaçãozinha aqui, você conseguiria me dizer quem que é o campo elétrico máximo, sendo que nós temos ela de modo genérico aqui? Seria 1,5 vezes 10 a sexta. Perfeito. Até porque nós estamos falando aqui do lado de uma função cosseno, né? Uhum. A gente sabe que o cosseno, o máximo dele é 1, é o valor 1. Então, Certo. independente das coisas que estão aqui dentro, independente disso, o máximo que essa parte da função aqui vai te dar como valor é 1. Entendi. Sendo assim, né, o valor máximo que isso pode ter é quando isso for 1. Entendi. Daí, se isso for 1, sobra esse cara, né, que é o que você falou, 1,5 vezes 10 na 6. Certo. E aí, nesse caso, então, seria 1,5 vezes 10 a sexta sobre 2, É, velocidade. é Ah, pode. melhor usar 3 vezes 10 na 8, porque vai ficar bem Entendi. bonitinho aqui, né, que Beleza. é a metade um do outro. Sim. Eu falei 2 porque, em alguns casos, as professoras usam, até no formulário ali, até, elas utilizam 2,98, mas Sacanagem, né? é foda. Sacanagem. Vezes. Isso aqui vai dar meio, que pode ser escrito como 0,5, e Uhum. aqui vai ficar 10 na menos 2. Nós estamos falando de campo magnético, então é Tesla. Só que isso aqui não é uma notação científica legal, né? É Sim. sempre interessante que a gente deixe com números que estão entre 1 e 10. Então eu posso multiplicar isso aqui por 10 para dar 5. Só que ao mesmo tempo eu tenho que dividir isso aqui por 10. Então vai ficar 10 na menos 3. Ok? Beleza. É a mesma coisa, só deixando em notação científica. Beleza. Tá bom, mais uma feita. Beleza. Velocidade da onda. Muito bem. Como é que nós vamos encontrar a velocidade da onda? E aí, alguma ideia? Eu só precisava lembrar da fórmula aqui agora, mas velocidade da onda, só pegar aqui. Sem pressa. Putz, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Consegue me falar, por favor? Ah, não, cara. Está lá no teu slide, abre ele aí. É importante que você esteja com o slide aberto. Para eventuais consultas, eu já vou até te pedir para fazer uma questão parecida com essa, né? Então, abre aí. Sim, Tá lá logo naqueles gráficos de onda lá. Eu acho que é essa sim, equação que você está procurando, né? sim. É Nos comprimento gráficos. de onda vezes frequência, que a gente Então, já você está achou me dizendo que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Muito bem. isso. Só que nós estamos falando, meu irmãozinho, de uma onda eletromagnética. Então, a velocidade é sempre a velocidade da luz. Hum, Você não precisa calcular. Se você calcular, entendi, sempre vai dar 3 vezes 10 na 8. entendi. Entendi. Muito bem. Ah, e a direção e sentido de propagação da onda. Bem, isso pode ser visto na equação. Uhum.
Bem, por exemplo, nós temos aqui que o campo elétrico é K. Muito bem. O X e o T, veja só, eles têm o mesmo sinal. Uhum. Né? X e o T têm o mesmo sinal. Então ela se propaga no sentido negativo do eixo E. Do X. Pensando aqui, como é que eu posso fazer isso aqui para você sem a gente precisar apelar para produto vetorial? Uhum. Né? Vamos lá. Então, vou apagar esse negócio. Vou copiar essa equação. E essa equação claramente está na direção K e JK, ou seja, direção Z. Né? K está associado com Z. Tu lembra disso? Uhum. A gente está vendo K aqui. Beleza. Então, beleza. Essa equação é assim. Quando a gente pega uma equação genérica de campo elétrico, ela é desse jeito, né? Nós estávamos até fazendo as comparações. Certo. É, muito bem. Então eu vou te explicar uma coisa aqui na teoria. Apesar da equação genérica ser dessa forma, né, que foi dada lá no teu enunciado e tal, Sim. a nossa não é exatamente como essa, por quê? Porque temos um cosseno. Uhum. Não? Eu vou me basear numa de cosseno para ficar mais claro. De modo geral, nós podemos pensar que o nosso campo é elétrico, né? Varia aqui por causa da direção de x, é o K, E max, cosseno de kx menos, mais no caso, que aqui é mais, ômega t. Muito bem. Bem, o que a gente tira disso? Que a direção e o sentido da onda, obviamente, né, vão depender de tudo que está nessa equação. Mas Uhum. mais precisamente, na direção e o sentido especificamente, eles dependem dos sinais. Né? É sempre sinal que tem a ver com direção e sentido. Uhum. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho isso aqui, o vetor vai para um lado, né? Mas se eu tenho isso, ele vai para o outro lado. Né? Uhum. Então, não mudamos os números, mudamos só o sinal. Mas Sim. nessa história mudou o sentido, por exemplo. Muito bem. Então, sinal é o que importa para a gente. Direção e sentido depende dos sinais do kx e do ômega t. Beleza. Então, é bom decorar algumas coisas. Por exemplo, quando nós temos uma onda assim desse jeito, kx menos ômega t, né, no caso x ali, Uhum. o x é porque a luz em si, né, o vetor de point, ele se propaga na direção x, ok? Uhum. Note que o campo elétrico, ele se propaga na direção z, ok? Porque está aqui k. O k tem a ver com a direção z, certo? Certo. Uhum. E eu sei que ele vai se propagar na direção x, porque depende de x. Né? Então, o campo elétrico está dependendo da direção de propagação da onda. Uhum. O campo magnético ele também vai depender, vamos dizer assim, na equação vai depender de x, mas ele vai se propagar na direção y, tá bom? Entendi. Porque a gente já conversou sobre isso, né? O campo elétrico se propaga numa direção, o campo magnético numa direção perpendicular e o vetor de point na outra direção perpendicular, né? Uhum. Então, por exemplo, o campo elétrico aqui está se propagando em Z, o campo magnético vai ser em Y, e o vetor de point em X, eu sei disso porque o campo elétrico depende de X na equação. Uhum. Então, bem tranquilo, né? Muito bem. Então, quando a gente tem uma situação como essa aqui, quando a gente tem ondas, de modo geral, não precisa ser uma onda eletromagnética, Uhum. descrita dessa forma, que é a forma que aparece lá em física geral 2, por exemplo, a gente sabe que ela está se propagando no sentido positivo de X. Bom, Beleza. se você pegar qualquer livro de física geral 2, você vai ver isso lá. A equação eles apresentam desse jeito. Kx Uhum. menos ômega t. Então, pela mesma lógica, se eu tiver uma onda descrita por cosseno de kx mais ômega t,
Seria Porque, negativo de x. exatamente, tá Beleza, invertendo. beleza. Por que isso, né? Porque a fase, que é esse termo entre parênteses, a gente chama de fase. Uhum, Ele tem que permanecer constante quando a gente está acompanhando um ponto fixo da onda, uhum, enquanto ela avança no espaço e tempo, né? Porque é uma função que depende de duas variáveis, né? Do espaço e do tempo. uhum, Então, a única forma de se manter constante vai ser desse jeito, né? uhum, Veja, como assim constante, professor? Se essas duas coisas fossem positivas, ou melhor, se, se isso aqui fosse um valor positivo, como um todo, uhum, né? Isso não permaneceria constante, não permaneceria um valor fixo, uhum, né? Só que o que que acontece? O x aumenta, beleza, o t também aumenta. Então, pensando no termo como um todo, esse termo como um todo cresce, vamos dizer assim, faz a fase crescer, e esse aqui faz a fase diminuir, porque uhum. tem o sinal de menos, matando, Sim. entendeu? E mantém, vamos dizer assim, o cálculo dessa parada aqui constante, ok? Uhum, Agora aqui, mesma coisa. Eu preciso que aconteça essa constância que eu te mostrei ali em cima. Só uhum, que para isso, né, é necessário é, que tenha alguma coisa aqui que jogue a gente pro lado contrário, beleza? uhum. Beleza. Então é por causa disso. Bem, o tempo aumenta, né? Veja só, né? O tempo ele só vai para frente, não existe tempo negativo, certo? Uhum, O tempo é sempre um valor positivo. A frequência também, sempre um valor positivo, porque ele é uma característica da onda. Que seria uma uhum, frequência negativa? Nem faz sentido, uma vez que frequência tem a ver com tempo. uhum, Então, o que é negativo aqui para poder causar essa compensação e deixar constante? Esse cara. X tem que ser negativo. uhum. Ele está indo então para a direção negativa, sacou? Entendi. Essa é a Uhum, lógica. Kappa também, o K aqui também é um número positivo, né? Pela lógica, afinal de contas ele tem a ver com comprimento de onda, como eu te mostrei anteriormente. Então é uhum. esse cara aqui que tem que ser negativo para manter a constância. Ou seja, a onda se propaga no sentido negativo. Pegou a ideia? Peguei. Daí que perguntava mesmo aqui? A direção e o sentido da propagação. Então, beleza, direção é eixo X. Já expliquei algumas vezes por quê. Uhum, E sentido negativo, pois a única forma de conseguir manter a constância dentro do cosseno é se o x for valores negativos. Muito bem. Beleza? beleza. Top, né? Top, top, top. Questãozinha top. Então, Isso vamos era ver. Diga. eu sempre, acho que 100% das questões que eu fiz em relação a isso, eu sempre errava e não entendia porra nenhuma, mas agora deu para entender. Ficou mais Pô, claro agora. valeu, cara. Tô me sentindo até um bom professor depois dessa. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou criar uma questão parecida com essa, tá bom? Boa, fechou. Para que você consiga resolver sem eu dar dicas. Afinal de contas, eu vou estar lá não vou estar lá com você na prova para te dizer Beleza, se você está indo pelo caminho certo ou não, beleza? beleza. Então eu vou salvar essa aqui. A gente tem bastante tempo também, eu faço isso com todos os meus alunos, Tá. costuma funcionar. Quem não gosta muito é patricinhas riquinhas, assim, porque infelizmente, para a gente aprender, como dizia o Sócrates, a gente tem que perceber que não sabe as coisas, Sim, né? Então, quando a pessoa ela percebe que não sabe, às vezes ela se sente ofendida. Mas como tu é um varão ungido aí do Senhor, eu acho que você não vai ter essas frescuras. Isso aí é frescura pra caralho, né? A gente tá aqui sim. pra aprender, porra. Então tá bom. Eu te mandei lá no Zap, tá? Beleza, Então tu pode começar aí. Acredito que tu vai conseguir fazer sem minha ajuda, tá. a partir de tudo que eu expliquei. Daí quando tu tiveres tudo feito, tu me manda, eu corrijo. Se estiver errado, a gente arruma, tá bom? Beleza. Então tá Isso bom. depois da Diga. aula? Não, não, agora. Agora? Não, só porque eu ia falar, como o conteúdo é maior, aí eu ia ver se você prefere continuar e eu faço, porque eu já vou continuar estudando depois, ou você prefere que realmente eu já faça agora. É bom ir já ir fazendo agora pra gente estar Beleza, sempre andando ao mesmo tempo aqui. fechou, Tá bom? beleza. Então vai Vou lá. fazer. E tenta fazer também, cara, como se tu estivesse fazendo para uma prova. Porque assim Tá, eu posso te dar dicas de como escrever, o que, que talvez o professor não aceite que tu escreveu. Beleza? beleza. Deixar mais claras as coisas.
Terminei aqui até a D, mas na E eu dei uma travada. Samuel, você tá me ouvindo? Samuel? E aí, man, como é que vai a conta? Então, já fiz até a D, dei uma certa travada na E, pode ser que eu tenha errado, mas vou falando aqui. Bom, na questão A, que é o comprimento de onda. Então, eu peguei, como a gente tinha falado, o valor que acompanha o X, certo? Aham. Aí, pela conta que a gente tinha falado, eu coloquei que o comprimento de onda é igual a 2π sobre 1,2 vezes 10 a sétima, chegando no valor de 5,2 vezes 10 a menos 7 Metros. Aham. metros, perdão. Na questão B, a frequência de onda
Eu peguei a velocidade angular, que tava ali, que é o 3,6 vezes 10 a 15. E aí eu fiz 3,6 vezes 10 a 15 sobre 2π, chegando em 5,73 vezes 10 a 14 Hz. Certo. Na C, o valor máximo do campo magnético, eu peguei basicamente então o valor do campo elétrico, que seria o 3 vezes 10 a quinta, sobre o valor da velocidade da luz, que seria o C, 3 vezes 10 a oitava, chegando em 1 vezes 10 a menos 3 Tesla. Tesla. Caralho, tá foda as unidades. Na D, a velocidade da onda, eu coloquei a própria velocidade da luz, aí seria metros por segundo, certo? Sim. Que aí daria 3 vezes 10 a oitava. E na E, eu fiquei um pouco confuso. Do que eu entendi, o sentido seria positivo, certo? Sim, por causa da questão dos sinais, né? Exato, pela Ali questão. nós temos aqui positivo, aqui negativo, pela comparação, sentido positivo para manter a constância, né? Isso, exatamente. E Beleza. aí eu fiquei na dúvida em relação ao J, que seria o JX. Então eu tinha colocado aqui como direção em Y. Não, ó, por que que eu Não, falei, qual direção eu falei aqui? Direção eixo X, porque nós estamos falando da direção da luz, né? Veja só a pergunta, da propagação da onda. A direção da propagação da onda é o carinha que está aqui, é X. é o próprio Ok? X, É o entendi. próprio X. Esse J aqui, que é o Y que você falou, Sim. ele é a direção do campo elétrico, né? Entendi. Só que se você olhar o slide lá, ó, aqui, ó, Perfeito, beleza. a onda está indo para o X. O campo elétrico, Entendi. beleza, oscila em E, mas a onda se propaga, vai para frente, né? Em Sim, X, ok? beleza. Não, Então é tá calmo. sempre na letrinha que está, né? A direção é sempre a letrinha que está aqui na equação mesmo. Tá bom? Entendi, beleza. Não, tá claro. Não Agora, pode se ele confundir. me perguntasse a direção e sentido do campo magnético, ele poderia me perguntar isso? Ou não? Ah, sim, poderia, claro. Daí E você aí teria que sim eu dizer que colocaria positivo em Y. exato. Perfeito. Não, agora tá claro. Exatamente, porque positivo em Y, positivo em X, positivo em Z. Beleza, todo mundo positivo. Sacou? Beleza. Isso. Saquei. Não, beleza. Show de bola. Vamos continuar aqui. Só que tem um detalhe, cara. Eu preciso ir urgentemente no banheiro antes que aconteça um desastre. Não, Mas a gente já vai tranquilo. começar essa parte aqui. E por Sei. sinal, tá muito bem explicada, cheia de exemplos no Halido. Depois, caso tu queira ler, eu lembro que eu fiz bastante Tá. conta disso aqui. Beleza. Não, Tá bom? fechou. 2 Já minutos. volto. 2 Beleza. minutinhos. Eu também vou no banheiro aqui. Ah, cansou. Beleza.
Voltei, cara. E aí, por aí? Tô Parou? aqui, tô aqui. Beleza. Então tá bom. Vamos falar de intensidade aqui. Pô. Que, claro, vai ter a ver com efeitos físicos da onda, né? Então, da mesma forma que onda sonora tem intensidade, por Uhum. exemplo, o som pode mover coisas, por aí vai, né? Então a luz também. Então, é disso que ela vai estar, vamos estar falando aqui. Beleza. E daí todas essas questões mais físicas da onda, Uhum. físicas, eu quero dizer assim, mecânicas, estão associadas com o vetor de point. Então, por exemplo, ele obtém aqui uma expressão meio que para o módulo do vetor de point, que é o que nos interessa mesmo. Toda Uhum. vez que a gente fala de onda, né? Mesmo lá na física 3 a gente já passa um pouco por isso, a gente tem que falar do valor médio da onda, né? Que é o RMS. Então aqui também vai aparecer esse RMS. Uhum. O professor já escreveu as fórmulas aqui, beleza. Uhum. Então, intensidade, que, como você pode ver, é potência por metro quadrado, ou seja, vai ter muito a ver com a irradiação da onda, o efeito dela. Certo. Por aí vai, né? Potência vai ser, então, é sempre intensidade vezes área. Então, deixou bem explícito as coisas aqui. Uhum. Vamos ver essa perguntinha. Campo elétrico máximo a distância de 10 metros. Quais são os valores máximos do campo magnético? Intensidade. Bem, supostamente é só jogar na fórmula, né? Uhum. Vamos ver então. É... ele não faz a conta? Porque achei estranho. Campo elétrico máximo a uma distância de 10 metros na fonte é esse, tá? Beleza, esse é o valor do Emax. Uhum. Quais são os valores máximos do campo magnético? Bem, essa fórmula deixa claro que é só você substituir esse valor, o EM, que ele deu no enunciado, Uhum. o C, que a gente já sabe sempre, Uhum. você encontra o campo magnético. A gente usou essa fórmula no programa anterior. A intensidade média da luz é essa distância da fonte. Beleza. Nós temos a expressão da intensidade, que vai depender aqui do RMS, Uhum. beleza? Ou melhor, vai depender só desse negócio aqui, do campo elétrico máximo a essa distância, Uhum. porque ele já deu, né? Talvez em outro momento fosse interessante a gente calcular qual é o campo elétrico numa determinada distância, porque a gente sabe que a intensidade ela diminui com a distância, né? É o que Uhum. esse problema está dizendo. Como você tem um objeto como fonte aqui de campo elétrico, por exemplo, Uhum. ao passo que a onda vai se propagando, ela vai perdendo intensidade. Isso é meio óbvio, né? É que nem um som. Você faz um barulho, perto do barulho ele é muito alto, mas ao passar da distância, né? Esse Uhum. barulho vai diminuindo, Uhum. porque meio que a área vai aumentando, a área que esse barulho precisa se propagar, e daí ele se gasta, vamos dizer assim. Uhum. Muito bem. Só que aqui ele já está dizendo qual que é o campo elétrico nesse ponto específico do espaço, né? Então a gente não precisa se preocupar com essa busca. Uhum. E qual é a potência da fonte? Também é a fórmula, potência igual a campo elétrico, potência igual a intensidade vezes a área. Uhum. Então, como é que a gente vai encontrar a área, né? Essa é uma boa pergunta. Porque ele não falou qual é a área. Uhum. Só que a gente sabe que o campo elétrico, qualquer campo, né? Uhum. Ele se propaga de uma forma esférica. Então, como depende da área, e a gente tem, vamos dizer assim, o raio dessa esfera, a gente consegue encontrar a área da esfera, Uhum. beleza? Beleza. Daí é só fazer essa substituição aqui que a gente encontra a potência. Show? Uhum. Beleza. Easy. Então, ele fez aqui. Só não deixou muito claro de onde saiu esses valores, né? Uhum. Mas é isso. Bem, show. Acho que a única coisa realmente difícil aqui nesse primeiro momento é lembrar qual equação tem que usar, etc. Mas, pelo que eu entendi, teu professor vai dar o formulário na prova, né? Sim, sim. Beleza. Muito bem. Então tá, vamos já para a próxima aqui. Direção da radiação, depois a gente faz um problema com tudo isso junto. Beleza. Beleza. Então, como o problema falou aqui, como eu já estou falando há um tempo, a luz ela causa pressão, da mesma forma que a onda
de som causa pressão. Eu digo da onda de som porque você já estudou ela lá em Física 2, né? Uhum. Daí lá, a gente tinha uma equação de onda do ΔP, né? Que era a pressão. E aqui, por quê? Porque a onda, ela causa movimentos, né? Assim, agora há pouco eu falei que a onda, ela não transporta matéria, Sim. de fato ela não transporta, mas ela causa oscilações. E, como por exemplo, quando tem um som muito alto no vidro, né? Ela empurra o vidro e tal. Você com certeza já deve ter passado por essa experiência. Sim. Uma janela, por exemplo, porque, vamos dizer assim, a janela é um vidro que pode oscilar mais facilmente. A Uhum. gente vê isso acontecendo. E aqui também, né? Você pode, né, com a luz, causar movimento, né? E a gente vai tentar calcular esse movimento aí. É interessante a gente perceber que vai depender do tipo de lugar que a luz ela está incidindo também. Porque tem objetos que eles absorvem luz, tem objetos que eles refletem perfeitamente a luz. Então, todo esse processo mecânico mesmo, né, vai Uhum. ser útil na hora de compreender esse fenômeno. Tem que ficar bem atento a isso já. Bem, tá falando aqui um pouco de física moderna já, de certa forma. Uhum. Tá falando de momento, né, que é energia por velocidade. No caso aqui, a gente já está falando um pouco de física moderna, né? Uhum. Constante de Planck, comprimento de onda, tem a ver com isso. Constante de Planck mesmo tem a ver com física moderna. Uhum. Mas beleza, né? Então, a gente pode pensar esse fenômeno não pelo ponto de vista de física moderna no primeiro momento, mas sim pelo ponto de vista de onda só, né? Uhum. Então, ó, é aquilo que eu estava te falando. Pressão, como a gente já aprendeu lá em Física 2, é força sobre área. Só que aqui você adaptando as variáveis força e área para as coisas que nós estamos utilizando nesse estudo da luz, que é mais precisamente a intensidade, né? A intensidade que começou a dar um ponto de vista mecânico para a coisa aqui. Uhum. Então a gente consegue escrever como intensidade dividido pela velocidade da luz, esse coeficiente de absorção aqui, né? Uhum. Muito bem. Por exemplo, aqui tem um exemplo muito legal, né, já da coisa acontecendo. Uhum. Esse negócio de vento solar nada mais é que um material específico que ele tem um valor de refletividade aqui bem alto para que a pressão seja alta também, ok? Então, quanto mais o objeto reflete, maior a troca de momento dele, né? Uhum. E assim ele consegue sofrer movimentos mais bruscos e tal. Muito bem. Então tá, não tem. Me parece que ele não colocou muito exercício aqui sobre isso, Eu acho que é que mas no depois, Halliday tem. nas listas de exercício, ele mescla bastante coisa aí. Então, principalmente essa parte de pressão com potência e intensidade, ele mistura bastante esses conceitos nos exercícios. Eu acho que eu já vou fazer o seguinte. Eu vou pegar exercício do Halliday para fazer, para a gente fixar tanto essa Beleza? coisa de vetor de point enquanto pressão, porque senão vai começar a escalar aqui o nível de dúvidas. Não é Sim. legal. Então, vamos para a lista aqui. Ah, e outra coisa, ele deixou meio mal explicado essa coisa da pressão. Porque tudo bem, ele colocou lá, né? Uhum. Mas ele não deixou muito claro, olha só. Veja só. Delta P. Isso aqui é a variação da pressão, vamos dizer assim, né? Uhum. Que é delta U sobre C. O delta U, como a gente já está acostumado, tem a ver com energia, ok? Variação de energia. Só que essa equação ela serve para absorção total. Essa com 2 delta U serve para reflexão total, Uhum. ok? Por quê? Porque imagina a coisa só absorvendo. Então você só recebe e é meio que a colisão inelástica. Lembra da colisão inelástica lá em Física 1? Que os dois objetos saem juntos? Uhum. Tipo, uma colisão de dois carros, assim, quando eles se prendem.
Então os dois saem juntos. Aquilo lá é uma colisão inelástica. Tudo bem. Agora, se você tem uma colisão elástica, né, o objeto ele tende a ir um para um lado e outro para o outro. Né? Uhum. É o que vai acontecer nesse caso aqui. Né? Você bateu a luz, então você já vai ter aquela pressão associada ao impacto inicial. Só que Uhum. depois, esse próprio material ele empurra a luz para longe. Ou seja, tu vai ter um outro impacto desse empurro. Certo? Uhum. Então tu vai ter dois impactos que fazem a onda se mexer. Então por isso tem esse dois aqui na frente. Ou seja, quando tu tens reflexão total, é um valor maior de pressão. Entendeu? Por causa Beleza. disso. Esses dois fenômenos que ocorrem nesse caso. Isso que o professor não deixou claro lá. E aqui ele explica tudo disso, né? Na Uhum. prática, é isso que eu falei. Eu quero falar, eu quero cobrar coisas disso antes de ir para polarização. Porque Uhum. polarização é um negócio meio complexo, sabe? Uhum. Então, vamos lá. Eu vou pedir para você fazer uma aqui depois de eu fazer uma, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu só arrumar meu microfone aqui, que ele está muito para baixo. Puta, ele vai cair. Ai, que saco. Deixa eu arrumar essa porra aqui antes que ele caia. Beleza. Porque, o jumento que fez essa mesa aqui, ele fez a mesa com um canto redondo. Aí o negócio de prender o microfone não é redondo, obviamente. Aí não dá para prender direito e ele fica caindo. Não posso ficar mexendo ele. Aqui tá. Só um instante. Tranquilo. Tá, acho que foi. Pra mim tá tranquilo o áudio. Não, mas pra mim não tá. O microfone tava caindo. Ah, tá. Entendi. Bem, então tá bom. Eu vou fazer essa questão 8 aqui. Beleza. Deixa eu jogar ela aqui. Muito bem. Agora, suponha de forma pouco realista que uma estação de TV se comporta como uma fonte pontual isotrópica, transmitindo com potência de 1 megawatt. Qual a intensidade do sinal ao chegar à distância de próxima a Centauro, a estrela mais próxima do sistema solar, que está a 4,3 anos-luz de distância? 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Muito bem. Tem um probleminha que parece simples aqui, contanto que a gente escreve a equação certa, né? É meio que só jogar na fórmula, certo? Uhum. Então, primeiro vamos falar da potência, que é 1 megawatt, e mega é 10 na 6. Né? Quilo é 10 na 3, mega é 10 na 6. Uhum. Opa, 6 watts. E agora a gente precisa, então, uma vez que eu falei lá aquela hora para você, que quanto maior a distância, mais fraca vai ficando a potência, certo? Uhum. Então, a gente tem que descobrir essa distância. Uhum. Portanto, a gente sabe que são 4,3 anos-luz. Quanto que é um ano-luz, né? Se a gente for passar ano-luz para metro, Uhum. idade de metros que a luz anda em um ano, eu sei de cor que é 9,46 vezes 10 na 15. Caramba. Tá bom? Para fazer isso aqui não é muito difícil, tá? Uhum. Tipo, como é que encontra esse valor aqui? É só você lembrar que velocidade é delta x, ou distância, por delta t. Certo? Então a velocidade é 3 vezes 10 na 8 da luz.
a distância que eu quero saber num tempo, num tempo de 1 ano. Como essa velocidade está em segundos, é só fazer quantos segundos tem no ano. Ou seja, Uhum. 365 dias, né, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Certo? Uhum. Então tá bom. Daí, fazendo toda essa conta, a gente encontra essa distância. Ou melhor, é isso, encontra essa distância num ano, né? Então multiplica por 4,3. Vamos ficar com 4,07 vezes 10 na 16 metros. É essa a quantidade de tempo que a luz anda em 4 anos. Isso é a Muito quantidade bem. de metros. Isso é a quantidade de metros que a luz anda em. Em 4,3 anos. Beleza. Ou seja, até chegar na Alfa de Centauro. Uhum. Beleza? Beleza. Agora a gente quer saber qual a intensidade. Uhum. A intensidade ela é watt por metro quadrado. Uhum. Ou seja, potência, que é watt, por metro quadrado, que tem a ver com a propagação da onda, que é uma esfera, como eu falei para você. E a área de uma esfera é 4πr quadrado. Certo. Se aqui está a Terra, e aqui está a estrela, Uhum. e aqui está a distância de 4,3 ano-luz, então, no caso, essa distância é o raio dessa esfera, certo? Uhum. Então vai ficar... 1 vezes 10 à sexta. Caramba. Ou seja, 10 na sexta, dividido por 4π, vezes esse raio Uhum. de 4,07 vezes 10 na 16 ao quadrado. Uhum. Daí tem que resolver essa conta aí. Faz pra mim aí, mano, por favor. Uhum. Beleza. Quatro 4,8 elevado a menos 29. Vezes 10 a menos 29. Você vai poder usar a calculadora na prova, né? Sim. Desce na calculadora que tu vai usar na prova? Perdão? Não entendi. Você fez essa conta na calculadora que você vai usar na prova? Não, vou pegar a calculadora hoje, mas estou usando uma outra científica aqui do próprio celular. Ah, tá bom. Mas vou no mesmo modelo. Qual que é a unidade da intensidade? Hum, É só peraí. você olhar para o que ela é feita, né? Sim. Bom, ela é. Ah, ela vai ser watt por metro quadrado. Easy. Muito bem. Ou seja, se você souber a fórmula, já era. Muito bem. Beleza. Agora, bem, vamos não, né? Você vai fazer um probleminha desse mesmo tema. Uhum. Eu acho que pode ser esse 9 aqui, parece razoável. Você tem as fórmulas aí no slide, né? E tem essa fórmula aqui que eu fiz também já. Essa conta deve ser muito parecida. Eu vou te enviar. Uhum. Enviar ali. Daí tenta fazer e me envia, beleza? Beleza. Hum, Esses pulsos de 1 ns
Aí seria, esse seria nanosegundo, certo? Exato. Beleza. Caraca, deu uma travada aqui. Ah, é? Muito bem. Você não pensou nem por 5 minutos ainda, né? Acho que dá para pensar um pouco mais, né? Energia contida em um desses pulsos. Energia, se você lembra lá da mecânica, né? Tem a ver com potência. Potência é energia por tempo, certo? Uhum, Talvez isso aí te ajude a resolver, beleza? uhum.
Seria 1 vezes 10 a quinta joule a energia? Isso, 1 vezes 10 na quinta joule, exatamente. Mas eu fiquei confuso. Eu tipo, dei essa travada porque ele deu o comprimento de onda. Sim. Não precisou usar, exatamente. Ah, por isso, então, eu fiquei confuso, porque ele deu um dado e não precisou usar. Exato. Bem, show de bola, passou no primeiro testezinho aqui. Vamos agora para o segundo. Porra, vou ter que abrir o livro de novo. Física 4, Holiday 9, pronto. Abrindo Brave. Recon Brave. Pronto, agora sim, tá aqui. Pronto, agora. Nós acabamos de fazer alguns problemas de vetor de point. Não, nós fizemos o problema. Isso foi de vetor de point. Agora vamos fazer um probleminha aí de pressão de radiação. Eu quero fazer um. Deixa eu pensar um legal aqui para fazer. Eu acho que eu vou fazer esse 23 aí, que ele tem anunciadozinho grandinho. Parece ser legal. Mas eu acho que esse 23 aí, ele é meio. Não, ele é legal sim, porque mete física pra caramba aqui na parada. Tem que fazer densidade, tem que fazer um monte de coisa. Do bilhão. Probleminha razoável, né? Deu valores, tem a ver com o assunto que você tá vendo, pode ser cair na prova, algo parecido. Uhum. Pretende se levitar uma pequena esfera totalmente absorvente. Ó, então tem a ver lá com pressão de absorção, né? 0,500 metros acima de uma fonte luminosa, pontual isotrópica. Isotrópica significa que ela lança luz para todos os lados, ou seja, a intensidade tem a ver com a área da esfera. Uhum. Beleza? Blá, blá, blá. Fazendo com que a força para cima exercida pela radiação seja igual ao peso da esfera, é óbvio, né? Se a gente quer que ela flutue, Uhum. certo? Então ela vai ter uma força para baixo, sempre tem, que é a gravidade, mas vai ter que ter uma força para cima, que vai ser dessa luz aí. A esfera tem 2 milímetros de raio e uma massa esférica específica de 19 gramas por centímetro cúbico. Qual deve ser a potência da fonte luminosa? Razoável, para mim é razoável. Uhum. Mesmo que fosse possível construir uma fonte com essa potência, por que o equilíbrio da esfera seria instável? Tá bom, então o negócio é o seguinte: nós precisamos de algo que envolva a força peso, né? Afinal de contas, nós já sabemos que vai ter a força peso, que vai ser massa vezes gravidade. Né? Uhum. Muito bem. Só que o que a gente tem, né? Nós temos uma esferinha. A nossa esferinha, ela vai sofrer luz, vai sofrer ação da luz, né? Então, Uhum. daqui a nossa esferinha, e ela vai sofrer a luz aqui batendo nela. Imagina que isso aqui é a luz batendo nela, segurando, aplicando uma força, força da luz, pressão de radiação, sendo mais preciso, né? Uhum. E a P aqui para baixo, P aqui para baixo. Ou seja, a força da luz tem que ser suficiente para ela não cair. Exato. Sendo assim, nós temos que pensar sobre. O que ele pede mesmo aqui? Qual deve ser a potência? Muito bem. Certo. Se a gente pensar em potência e intensidade, que é o que a gente está conversando aí, né? É melhor chamar de força da gravidade. Isso aqui você não vai confundir com P de potência, né? Uhum. Força da gravidade. Então a gente sabe que a força da luz vai ter que ser igual à força da gravidade. Uhum. Bem, só que a gente também sabe que potência é a intensidade sobre a área onde a parada está sofrendo a ação, certo?
Uhum. Agora, o que que a gente pode fazer aqui? Lá daquelas equações, né? A gente não tinha que pressão, chamar assim, pressãozinha, né? O delta P. Ele era dado, no caso, quando era totalmente absorvido, Uhum. a U sobre C, um negócio assim, né? Uhum. Isso. Se a gente converte isso para coisas que envolvem mais o contexto do que a gente está falando aqui, eu consigo dizer o seguinte: entendendo que pressão é força sobre área, e o delta U tem a ver com a intensidade, eu posso passar essa área para lá, e eu vou ter que força é igual a IA sobre C, ok? Uhum. Perfeito. Caso da absorção. Porra, tô sem espaço aqui, vou ter que copiar esse negócio e jogar na folha. Salvar isso. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Beleza, já encontrei uma expressão para força que tem a ver com intensidade, a área, em especial a área de seção de choque, que é a área que essa coisa aqui está sofrendo a ação. Uhum. Veja, não é a área de propagação da luz, é a área que a esferinha está tomando ao lado aqui da luz, sacou? Uhum. Sendo assim, nós estamos falando da. Como é que eu posso pensar isso aqui? Né, vamos aos poucos, vamos aos poucos. Cada coisa aqui é uma coisa. Eu quero saber a potência. Eu já sei que a potência do peixe de luz vai ser a intensidade sobre a área da propagação. Isso sim é 4πr quadrado, Uhum. Uhum. tá bom? Beleza. Muito bem, porque veja a potência que ele está pedindo aqui, ó. Qual deve ser a potência da fonte luminosa? Potência de fonte luminosa, porra, é uma fonte, está se propagando isotropicamente, de acordo com o enunciado. Ou seja, numa Uhum. esfera, certo? Entendi. Então aqui a área é a área da esfera. Só que isso que tem a ver com que com a pressão, com a força que esse objeto está sofrendo, Uhum. vai ter a ver, obviamente, com onde ele sofre, que é essa seção reta redonda, ok? É, muito bem. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Intensidade é isso. Agora, eu posso pegar essa expressão e jogar lá, ou melhor, pegar alguma coisa dessa expressão aqui e jogar ali. Por exemplo, eu posso isolar a intensidade, certo? Uhum. Vai ser I, melhor I, vai ser igual a. É porque eu não preciso dar força especificamente, né? Eu vou ter F C sobre A. Muito bem. Agora, entendendo que I é isso, eu posso pegar. Pô, tem alguma coisa estranha nisso aqui. Não tô conseguindo criar a equação. Ah, tá, essa força aqui que tá a questão. Essa força aqui é a força da gravidade. mg. C. Uhum. E aqui Entendi. a área, que é PR quadrado. Uhum. Isso, agora sim, agora foi. Aí pronto, agora é só substituir a equação 2 na 1. Foi. Beleza? Aí vai ficar o que o problema pede, que é a potência igual a tudo isso aqui, dividido por 4πr quadrado. Uhum. Mas o enunciado não falou qual é a massa, Uhum. mas ele falou a densidade.
Então, como a gente tem uma esfera, vai ficar 4/3 de π r ao cubo vezes a densidade. VC dividido por π r ao quadrado vezes 4π r ao quadrado. Só que tem que tomar cuidado com os R's aqui. Porque esse R é o Rzão da propagação. E o outro é o raio da esfera. Exatamente. Exatamente. Então esse aqui é Rzinho. Beleza? Uhum. Pronto. E o outro ali também é Rzinho. Que é Rzão. Eu fiquei um pouco confuso nessa parte de cima da fórmula. Qual? Isso aqui? Isso. Isso aqui. Ah, tá. Até porque eu errei, né? Isso aqui é a equação do volume de uma esfera, entendeu? Uhum. Então, volume vezes densidade é massa. Entendi. Isso. Ainda faltou a gravidade aqui. Esqueci da gravidade. Tava aqui, simplesmente não copiei. Vezes C. Ok? Beleza. Beleza. Daí aqui é só jogar os valores e pronto, né? Eu não vou fazer isso porque é serviço de pedreiro. Agora, a B já. Porque tem que fazer transformação de unidade, muito chatice. B. Mesmo se fosse possível construir uma fonte com mais potência, por que o equilíbrio da esfera seria instável? Bem, porque qualquer perturbação, né, faria a coisa desequilibrar, certo? Uhum. Não tem muito o que falar aqui quanto a isso, né? Entendi. Então, Eu só, eu só fiquei com uma dúvida ali, que ele fala sobre massa específica. Sim, densidade é igual a massa específica. Entendi. Beleza. Fechou. Mesma coisa, são sinônimos. Beleza. Muito bem. Show de bola. Agora, bem, eu quero pegar uma questão não tão avacalhada assim. Eu acho que a 22 é legal. Uma bolinha só é mais tranquilo. Uhum. Beleza? Você tem os slides, você tem o Halliday, todas essas coisas estão lá no primeiro capítulo mesmo. Uhum. Então eu acho que você consegue começar a desenvolver essa aí, tá? Beleza. Vou enviar para você aqui o que eu acabei de fazer. Posso só tirar uma dúvida? Se, Dica. se o material se ele é totalmente absorvente, na fórmula aqui da pressão de radiação, para eu usar a intensidade, eu teria que ter aquele coeficiente de refletividade, certo? Na realidade, nesse problema não vai precisar disso, não, tá? Tá. Até porque, qual que é a questão que tá lá naquele slide lá, né? Coeficiente de refletividade, beleza. Isso. A reflexão total, o R é 1, entendeu? Então daí que aparece aquele 2 que apareceu no Halliday, Entendi. sacou?
Uhum. Só que aqui me parece que é absorção total, né? Então, Sim. simplesmente o R é zero. Então vai ficar sem R. Terminei aqui. Acho que tá Show, manda aí. 3,33 vezes 10 a menos 4. Peraí. 10 na menos 4. Que tem que passar, Stranger Things. porque tem que passar para metro ali, certo? Bem, ele estava pedindo a pressão exercida pela luz, certo? Certo. Então, pressão num bagulho absorvente é igual a intensidade por C. Isso. Só que ali a intensidade eu não teria que passar o 10 watts por centímetro quadrado para metro quadrado. Verdade. Verdade. Estava quase esquecendo disso. É verdade. Então você tá certo. Eu tinha feito sem essa conversão. Não, beleza. Subarashi. Então, beleza, você fez aí os testezinhos que eu queria, agora. E aí a unidade é ATM ou Não, não, não. Pascal, né? Pascal? Beleza. Unidade da SI. Beleza. De novo, eu fiquei meio travado porque ele deu Deu um, dado que não precisava. deu um dado que não precisa usar. E normalmente nas Exato. questões que a professora passa, ela não faz assim. Show, man. Show. Então, bem, eu quero pegar aquele slide de novo, não sei por que que eu fechei. Vou pegar aqui.
Acho que eu baixei ele. Isso é grande. Tá, agora o negócio de polarização começa a ficar tenso, tá? Então, vamos lá. Ele explica aqui alguns objetivos na aula, Uhum. mas na prática, o negócio é brabíssimo. Fazer conta, para interpretar direito o enunciado, assim, esse assunto eu já aviso pra você que vai ser chato. Uhum. Ó, vamos ver aqui o que ele fala pra gente usar na própria linguagem dele. Se o vetor campo elétrico da onda está sempre no mesmo plano, que é chamado de plano de oscilação. As ondas de luz emitidas por objetos incandescentes são não polarizadas, ou seja, a polaridade varia aleatoriamente com o tempo. Bem, quando ele atravessa um filtro, apenas as componentes do campo elétrico paralelas à direção de polarização do filtro atravessam o filtro. Meio que mata parte da luz, né? Uhum. As componentes principais de direção de polarização são absorvidas. A luz que atravessa o filtro polarizador passa a apresentar uma polarização paralela à direção da polarização do filtro. Tá bom. Maravilha. Então é isso. Acho que tem fenômenos parecidos com esses em outras áreas da física, né? Uhum. Por exemplo, mesmo quando a gente vai fazer um problema de trabalho, né? A gente está interessado só nas componentes da direção da direção da distância que a gente está indo, né? Então, por exemplo, quando eu estou lá fazendo o meu probleminha e tem um bloquinho e eu pego esse bloquinho, empurro ele assim, estou carregando uma mala, por exemplo. Uhum. Essa é a força que eu estou aplicando. Mas o bloco está no chão, né? Então ele anda para a direita. Uhum. Esse é o vetor de distância. Na prática, eu não preciso desse vetor F todo, porque ele pode ser escrito como uma componente perpendicular, que não tem absolutamente nada a ver com o movimento, Uhum. e uma componente paralela. Essa sim tem tudo a ver com o movimento, é justamente ela que causa o movimento. Uhum. Então, na prática, quando eu estou interessado no trabalho, que é uma grandeza associada ao movimento disso, eu posso simplesmente fazer que é o Fx, ou seja, a componente horizontal, vezes a distância. Ou seja, é algo que, assim, grosso modo, polariza o movimento, certo? Uhum. O mesmo vai acontecer aqui com os polarizadores na parada aqui. Então a gente vai ter ondas que podem ter comportamentos dos mais distintos, mas quando elas passam pelo filtro, vai andar de uma forma só. Muito Uhum. bem. Então vamos lá. Polarização da luz pelas ondas transversais, que é característica das ondas eletromagnéticas, elas são transversais mesmo. Uhum. A direção do vetor campo elétrico. Muito bem. Olha só. O campo elétrico ele poderia estar se propagando em todas as direções, se não fosse uma dessas luzezinhas perfeitas que a gente costuma trabalhar. O polarizador acaba deixando ela numa direção de vibração só. Que é meio que o que a gente estava vendo naquelas primeiras equações, né? Uhum. Lá naquelas que a gente estava vendo, tinha uma... Caralho, caiu o microfone. Puta que pariu. Cara, como eu odeio essa mesa. Deixa eu apertar esse negócio de novo aqui. Só isso aqui. Tranquilo. Acho que foi. Beleza. Certo. Mas voltando. Beleza, então tá aí. Eu estava falando que aquelas ondas que nós estávamos trabalhando antes, elas eram polarizadas porque elas mostravam uma direção de propagação apenas, né? Uhum. Que no caso era a direção K ou Z ou por aí vai, né?
Porque às vezes você pode ter um campo elétrico que ele está se polarizando em várias direções, ele está se propagando em várias direções ao mesmo tempo. Uhum. Claro que cada um desses campos elétricos vai ter também um campo magnético se propagando numa direção também ao mesmo tempo, perpendicular no caso. Uhum. E assim vai, né? Por isso que tu vai ter luz apontando para tudo quanto é lado. Bem, a intensidade depois da polarização é sempre metade. Se a luz não for polarizada. Se ela for polarizada, vai ser proporcional ao ângulo. Uhum. E mais que nós tem. E mais um monte de fórmula aí que a gente já tá acostumado, né? Vamos ver aqui. Boa parte delas tem a ver com o valor médio do seno e do cosseno, que é 1,5. Show de bola. Vamos ver esse probleminha aqui. Luz não polarizada, então a gente já sabe que a hora de fazer a intensidade lá depois de polarizar vai virar metade. Incide sobre 2 filtros polarizadores. O eixo do primeiro polarizador está na vertical e o segundo 31,5 anti-horário com a parte da vertical. Então, beleza. A luz estava toda cagada e agora eu vou polarizar ela para uma direção. Uhum. Depois eu vou polarizar ela de novo. Uma outra direção. Com a intensidade da luz depois de passar pelo primeiro polarizador e depois do segundo. Muito bem. A primeira é mais fácil, porque a luz é meio zoada. Uhum. Então divide por 2, pronto. Agora, na Isso que ela segunda... não polarizada. Isso, porque ela estava não polarizada, exatamente. Como se fosse uma luz normal, assim, que a gente, por exemplo, tira de uma lâmpada ou do sol, coisas assim. Agora, luz polarizada normalmente está mais associado com laser, sabe? Uhum. Muito bem. E com a intensidade depois, né? Então, beleza. Veja que a fórmula, ela é cosseno de θ. E esse θ é sempre em relação... Bem, é sempre em relação a esse ângulo, mas claro, em relação ao que está ao valor polarizado. Beleza? Então tem que sempre tomar cuidado, porque às vezes o θ não é exatamente o valor que ele dá no enunciado. Tá bom? Uhum. Vai ter que fazer uma avaliação. Tem aqui, como ele já falou assim, ó, a partir da vertical, então a gente sabe que o θ é 31,5 mesmo. Beleza. Ele jogou ali, parari, parará, foi. Tá bom? Beleza. Não, tá claro. Então, probleminha tranquilo assim. Se manter esse nível, tá de boa. Ele vai falar aqui que mais de polarizadores e tal, que parece ser uma parte mais técnica. Uhum. É. Eu acho que, pô, esse cara aqui eu já tinha visto o vídeo dele. Muito bem. Ah, agora sim, polarização por reflexão. Aqui vai começar a ter a ver com refração, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Daí tu consegue polarizar também controlando a refração. É o que os óculos fazem, né? Sabe Sei. que tem óculos polarizador, né? Até esses que funcionam à noite para não ficar tomando luz alta, eles Uhum. são polarizados, né? Porque eles têm um processo de refração que faz isso automaticamente ali. Entendi. É, Tem alguma bem, coisa também com aqueles óculos que vira óculos de sol, por exemplo? eu acho que aquilo lá tá mais associado com, não com a polarização, mas com a temperatura, eu acho. Entendi. Eu não sei direito, mas acho que é. Bem, agora você me perguntou uma coisa interessante. Show de bola. Bem, cara, eu acho que a gente não tem tempo para ver esses exemplos, mas na próxima aula a gente pode começar a debulhar essas coisas aqui, né? Sim, sim. Show. Aí, bom, deixa eu só pegar aqui a lista das matérias. É, a gente ainda teria que terminar o tópico de ondas eletromagnéticas. Desses outros tópicos aqui, qual que você acha que talvez seja o mais rápido? Não sei, cara. Sinceramente, uma matéria como essa deve ser umas 30 horas na faculdade, né? 60 Sim. horas, não sei. Uhum. Então fazer em 10 é sempre um milagre. A gente vai fazendo no ritmo que a gente conseguir, mas Sim, a princípio a gente consegue tudo. Talvez fótons, né, seja rápido. entendi. Não, Então, beleza. Beleza. então tá bom. Mas claro, isso vai depender do nível de profundidade que teu professor cobrou, né? Porque fóton pode ter por